Olá, pessoal! Chegamos com o último episódio, o último tema do módulo 4. Hoje, então, falando sobre mitos e verdades do processo eleitoral. Mais uma vez recebendo o professor Matheus, que tem participado conosco desse módulo 4 e aberto os nossos olhos, o nosso entendimento para o processo eleitoral. Estamos entendendo, então, o processo eleitoral. E hoje, eu e a Lise vamos fazer perguntas para o professor sobre mitos e verdade. Nós estamos num ano muito importante, um ano em que temos processo eleitoral acontecendo, chegando aí, batendo a porta, onde nós vamos escolher os representantes do nosso município. Então, é muito importante nós entendermos como funciona toda essa dinâmica e para entender tudo isso, nada melhor do que desmistificar, acabar com os mitos que muitas pessoas ouvem por aí, que circula na internet muitas vezes, e a gente sai até repetindo como verdade e nem tem certeza sobre isso. Não é isso mesmo, Lise? Verdade, a gente está muito feliz de estar chegando aqui ao final desse módulo e aprendendo tanto, né? A gente pegar lá desde o primeiro módulo que a gente começou a estudar, a gente nem imaginava, né, que fosse render tanto o assunto. A ideia era fazermos três módulos, acabamos aumentando o quarto para pegar mais essa questão eleitoral, essa coisa mais de números, de como que funciona o processo. E sempre agradecendo o carinho do professor que já contribuiu conosco aí em 2 módulos e agora chegando aí o último tema. E esse último momento, professor, vai ser aquele momento bem sala de aula, assim, onde os alunos e as alunas ficam lá chamando a atenção do professor e fazendo as perguntas e o professor respondendo. Vai recordar um pouquinho o meu tempo de sua aluna em sala de aula, né? Seja bem-vindo, que bom que o senhor está conosco aqui novamente. Obrigado, deputada Lise. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que, como eu disse das outras vezes, para mim engrandecedor e poder estar participando disso, né? Levar um pouco do conhecimento, que é um conhecimento jurídico, mas que saia da academia e vá para o dia a dia das pessoas, porque realmente a gente está decidindo o futuro do nosso país. E é ótimo relembrar esses momentos de sala de aula em que a gente pode esclarecer dúvidas, né? O professor sempre fala isso. A aula depende dos alunos, então essas perguntas eu acho que vão ser bem legais para a gente poder esclarecer algum ponto que tem ficado para trás aí na nossa última fala. Muito bem, Fran, nós vamos agora para os mitos e verdades, fazendo as nossas perguntas para o professor, e eu tenho certeza que vamos conseguir esclarecer e resumir o que falamos aí nos últimos momentos, nos últimos temas. Ótimo, então eu vou começar com a primeira. Professor, voto em branco e voto nulo são a mesma coisa? Boa pergunta. É aquela pergunta do sim e não, né? Eles não são a mesma coisa porque, tecnicamente, eles são diferentes, né? O voto branco significa que eu não escolho nenhum candidato, nenhum partido, eu vou votar, eu me dirijo até a sessão de votação, mas eu deixo de fazer uma opção por algum dos candidatos ou partidos que estejam na eleição, né? Já o voto nulo é um voto que eu atribuo uma votação na cédula, né? Então depois eu vou só voltar um pouquinho para explicar um pouquinho melhor isso, e eu digo que eu não quero nenhum desses candidatos que estão presentes, ou eu tento fazer um voto e eu não consigo atingir o objetivo que eu pretendia. Para a gente compreender um pouquinho melhor a diferença entre esses dois, é bom a gente voltar no tempo, né? Talvez os mais jovens não se lembrem disso, mas antigamente a gente tinha cédula física, era um papelzinho onde a gente marcava um xizinho e eventualmente a gente escrevia o nome do candidato, né? O voto em branco significava que eu não marcava em nenhuma das possibilidades existentes na cédula. Já o voto nulo significava que ou eu marquei errado, marquei mais de um lugar, marquei em vários, ou ao escrever, que era possível escrever o nome do candidato, eu escrevi errado o nome desse candidato, né? Então, essa era a diferença prática do voto branco para o voto nulo. Aqueles em que eu não atribuía era chamado branco e o outro era chamado voto nulo. E é bem interessante se a gente for olhar para trás, dos votos nulos, que eles eram usados muitas vezes quando eu efetivamente não queria votar em ninguém
e tinha receio de alguma fraude votando em branco, porque se eu só largasse a minha cédula em branco na urna, alguém no momento da conferência, alguém de uma forma ilegal, né, indevida, poderia anotar por mim. E aí, para evitar isso, eu poderia anular, riscando a cédula. E em algumas situações ele foi utilizado também como voto de protesto. Não sei se vocês já ouviram falar, mas teve uma votação uma vez no Rio de Janeiro em que um macaco muito querido do zoológico do Rio de Janeiro, foi votado. E ele foi o terceiro candidato mais votado, mas obviamente que ele não poderia ser eleito, né? Porque macaco. Então, os votos no macaco, macaco Tião, se alguém depois quiser procurar a historinha dele. Né? Eu não lembrava dessa. 88. Eu acho que eu era uma criança. Eu também, era um bebê, na verdade. Aí, mas a gente estuda, né? A gente lê, eu gosto bastante de história. Então, eu não lembro disso. Não, mas não, mas o povo é criativo, né? Particularmente, eu também não lembro, tá? Eu só conheço a história, assim. Mas isso era um voto nulo, né? Então, vamos lá. A diferença entre eu deixo de votar em alguém, ou algum partido, no outro, eu voto em algo que não vai ser computado. Atualmente, como a gente não tem mais cédula, a gente tem um botão na urna que é o voto branco. Então, se eu apertar no voto branco, eu voto em branco. Para eu anular o meu voto, eu tenho que colocar uma numeração que não corresponda a nenhum candidato. E aí eu anulo o meu voto, certo? Então, essas são as diferenças técnicas entre os dois. Mas se eu for para a prática, os votos são iguais. Porque os dois votos eles são desconsiderados para quaisquer fins na eleição. Eles vão aparecer como votantes, né? As pessoas foram até votar, não entra, depois a gente tem aquele termo que... Essa é a minha pergunta. Votos nulos e brancos entram na contagem dos votos válidos? Perfeito. Aí está o ponto em que eles são iguais. Eu disse antes que sim, eles são iguais e são diferentes, né? Nesse ponto eles são iguais. Para os fins práticos da eleição, se eu votar em branco ou se eu anular meu voto, o resultado é o mesmo. Eles não contam como voto válido. Eles não contam como voto válido e, na verdade, eles não contam para nada na eleição. Se vocês forem olhar para eles lá, eles vão constar, tem 1000 pessoas que foram votar, né? 500 votos válidos, eu desconsidero os votos brancos e nulos e trabalho com esses 500 votos válidos. E aí a gente pode voltar, para quem não viu, tem que assistir lá o nosso outro vídeo, quando a gente estava falando do proporcional. Quando a gente falou do proporcional, a gente disse que a votação proporcional, a gente precisa verificar quantos votos são necessários para aquela cadeira da Assembleia, ou da Câmara, ou da Câmara de Vereadores. Né? Então, um exemplo rápido. Eu tenho 1000 votos e 100 cadeiras, eu não pego os 1000 votantes, eu pego os votos válidos. Então, são 500 votos nulos ou brancos. O cálculo que eu vou fazer vai ser 500, que foram os votos válidos, dividido pelas cadeiras. Né? Então, tanto branco quanto nulo não computam para nada. Professor, a gente ouve muito. Se votar em branco, você está ajudando o candidato que está ganhando. Então, o voto em branco, ele favorece o candidato que está ganhando? Eu já ouvi uma até pior do que essa, assim, mais que diz assim, não, votar em branco é votar no candidato que está ganhando. Né? É como se o voto branco ou o voto nulo, sei lá, um ou outro, essa é um daqueles mitos que ele vem muitas vezes distorcido, né? Às vezes inverte, né? Mas a resposta direta para isso é: o voto branco e o voto nulo, eles não computam para o candidato que está ganhando. Tá? Eles não computam para o candidato que está ganhando. O que acaba acontecendo, mas aí é matemática. Quando eu diminuo a quantidade de votos válidos, porque eu estou anulando o meu voto, eu vou aumentar o percentual daquele que está ganhando. Então, aquele que está ganhando, vai tendo um percentual mais alto, pode ser que, eventualmente, num caso de primeiro turno, ele acabe ganhando no primeiro turno. Né? Então, matematicamente falando, o voto branco ou nulo pode acabar favorecendo o candidato que está em primeiro lugar, mas não significa que você está votando no candidato que está em primeiro lugar. Isso vale basicamente para a votação majoritária, que a gente também já conversou. Né? No legislativo, isso não vai influenciar.
Muito bem. Agora, quanto às eleições no geral. É possível que uma eleição seja anulada se mais de 50% dos eleitores não comparecerem para votar? Eu acho excelente essa pergunta, porque para Tem mim muito movimento nesse sentido, né? Não vamos votar, vai anular exato, a campanha. exato, esse é o mito que me parece que ele é mais incrustado, assim, mais arraigado na população, que eu vejo várias pessoas repetindo isso. Ah, não, se a gente não for votar, a gente anula a eleição, né? Tem até um livro do Saramago em que ele conta uma história em que ninguém vai votar no dia da eleição e tal. Parece que até lá no livro do Saramago tem essa história, ele quer fazer alguma coisa assim. Mas não, tá, gente? Não funciona desse modo. Mas esse mito, ele tem uma explicação do porquê se chegou a isso, tá? Se a gente for buscar a lei eleitoral, ela fala na anulação da eleição, caso mais de 50% dos votos venham a ser anulados, mas essa anulação seria uma anulação em decorrência de um processo judicial, né? Por fraude na eleição, e eu tenho que anular os votos, desconsiderar os votos, porque eles ocorreram de forma fraudulenta. Essa anulação, mas não a anulação da pessoa que vai lá e marca um xizinho onde não deveria, ou, no caso da nossa urna eletrônica, coloca números, preenchendo números na urna eletrônica que não são referentes a nenhum candidato existente. Então, na verdade, a resposta a essa pergunta é não. Se mais de 50% da população deixar de votar, ou se mais de 50% da população votar branco ou nulo, isso não vai anular a eleição. Tá? Claro, às vezes o pessoal pergunta, mas se ninguém for votar, nós teremos que repetir a eleição, porque eventualmente não vai ter nem como fazer a escolha dos candidatos e tal, porque não tem coeficiente, não tem nada. Mas seria uma situação, né, para argumentar mesmo. Respondendo diretamente a pergunta, né, para não enrolar demais, sabe, o professor de Direito adora falar, eu passo horas aqui, se vocês deixarem. Votos brancos, mesmo que nós tenhamos mais de 50% de votos brancos e nulos ou abstenções, isso não leva à anulação da eleição. Ótimo. Outra coisa que a gente ouve muito, e aí o senhor vai nos dizer se é mito ou verdade. As urnas eletrônicas não são seguras. Pois então, essa é uma que lá atrás, quando surgiram as urnas eletrônicas, era algo que era muito comentado, né? E essa frase, essa afirmação, às vezes ela vem somada a outras afirmações do tipo, mas em tal país que é de primeiro mundo também não é urna eletrônica, ainda é manual e tal, né? Então assim, e isso veio muito quando nós começamos com a urna eletrônica, mas parece que nos últimos anos ela ressurgiu essa dúvida aí, né? O que eu posso responder a esse respeito? Até onde eu tenho conhecimento, não foi comprovado ou identificado nenhum tipo de falha na urna eletrônica que colocasse em dúvida o resultado das eleições, né? Se eu posso botar minha mão no fogo? Não, obviamente eu não tenho como, porque eu não tenho, né, nunca fiz os testes, mas o fato é, o Tribunal Eleitoral, ele sempre coloca à disposição das pessoas para fazerem testes nas urnas eletrônicas. Então, se algum hacker, por exemplo, quiser lá e provar que a urna eletrônica tem alguma falha, ele eventualmente poderia ir lá e fazer a modificação ou a adulteração que ele quisesse. E aí, até só a título de comparação, né? E aqui é uma percepção minha, né? Que não é a opinião do Matheus, né? Se a gente for comparar com a cédula, a chance de fraude na cédula me parece ser muito maior do que uma urna eletrônica, né? Porque a urna eletrônica, vocês com certeza conhecem, mas as pessoas talvez não tenham passado por ela, não saibam a sistemática. Eu já fui mesário, né? Há muito tempo fui mesário. Então, eu acompanhava como é que funcionava ela. Olha, para que seja possível algum tipo de burla na urna eletrônica, é algo bem complexo,
Não é uma coisa simples, porque se a gente for para pensar, ela não está conectada à internet. Então, o acesso não pode ser feito de forma remota à urna eletrônica. Então, a sistemática de fazer... E outra, teria que ser de um modo que a pessoa conseguisse alterar o voto de alguém que foi feito dentro da urna, porque não tem como acrescentar votos naquela urna. Enquanto na urna de papel, o voto era de papel, até a gente comentou num outro vídeo lá, se o pessoal não assistiu, assiste, que está bem bacana também. O fato de que, como ela era de papel, a gente tinha que escrever nele, se tu votasse em branco, alguém poderia ir lá e complementar um xizinho no teu lugar. Se escrevesse o nome de algum candidato, que o nome fosse parecido com o de outro, na hora de computar, esse candidato poderia ser computado de forma diferente. Então, em questão de fraude, particularmente, me parece que o sistema de votação manual, papel, é muito mais suscetível à fraude do que, eventualmente, a urna eletrônica. Respondendo diretamente, acho que é um mito. A minha pergunta agora, depois da eleição, é possível saber em qual candidato o eleitor votou? O próprio eleitor, ele pode tirar um extrato de quem ele votou, ou alguém pode ir lá e bisbilhotar em quem que ele dizia que votou na última eleição? Novamente, até onde me consta, não. Me explico o porquê. Essa resposta quem me deu foi um técnico de computação, né? Uma pessoa que trabalhava com isso, e o que eles me disseram é, quando a gente coloca os dados ali, ele vai fazer uma verificação de quem é o eleitor. Então, verifica que o eleitor pode participar da eleição, que ele está cadastrado para participar da eleição, né? Hoje com o digital, o preenchimento dos dados pelo mesário, o presidente da mesa. Mas depois que os dados são inseridos na urna, o sistema, ele, grosso modo, né, ele embaralha esses dados. Então, mesmo que a gente tentasse acessar esses dados, a gente não saberia a ordem que eles foram colocados lá dentro. Então, nesse sentido, eu não consigo saber em que ordem os votos foram apresentados. É como se eu largasse lá dentro e lá chacoalhasse tudo, e aí eu não tenho como saber quem é. Né? A questão do extrato talvez seja uma dúvida em razão de uma questão técnica da urna. A urna, até para a gente garantir que não vai ter fraude na saída dela do local de votação, ao final da votação, ela imprime um extrato. Realmente é uma impressão. Para quem nunca viu, sai no final, assim, como se fosse aqueles boletinhos de nota fiscal, assim, né? Ele sai uma notinha no final, mas os dados ali constantes são dados genéricos da urna. Horário de abertura, horário de fechamento, quantidade de votos tidos na urna, votos por candidato. Então, ele traz um resultado da votação. Mas eu não consigo saber quem votou e mesmo que o eleitor queira tirar o dele, ele não consegue. Então, realmente, a partir da urna, não. Se alguém quer saber, tentar fazer, o que as pessoas tentam, às vezes, fazer é tirar foto. Mas é outra coisa, e o motivo pelo qual o celular é proibido dentro da sessão de votação é exatamente para que a pessoa não tire a foto e leve depois para mostrar em quem que ela votou. Né? Claro, isso é um mecanismo, uma forma de evitar aqueles votos em que voto é comprado. Exatamente. Ótimo, professor. Não tem como saber depois. Né? Até onde consta, não tem como saber depois. Professor, eu vou trazer um último mito aqui, ou verdade, para o senhor nos dizer, né, que tem sido falado. Acredito que a gente já falou sobre ele, daí vou até deixar aqui para quem não assistiu voltar nos vídeos anteriores, mas é sempre bom dar uma reforçada. A gente ouve muito, o candidato mais votado sempre é eleito. Mito ou verdade? Boa. Essa aí eu vou usar a expressão, né, que a gente mais usa no direito. Depende. Né? Depende do quê? Se eu estiver diante da votação majoritária, então para prefeito, governador, presidente, o candidato mais votado, né, vai ser o eleito. Por isso que ela é majoritária. Aquele mais votado vai ser o eleito. Até se a gente parar para pensar em municípios maiores, até tem um segundo turno para a eleição, até para legitimar mais que tenha o candidato que tenha absolutamente mais votos, ou seja, que ele, congregando os dois mais votados, ele seja efetivamente o que tem maior votação. Tá?
Mas não é o caso dos majoritários. Essa dúvida, ela normalmente surge quando a gente olha em relação à votação proporcional, que é a votação de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. E aí, nesse caso, quem ficar com dúvida disso, vale a pena olhar o nosso outro vídeo. Nesse caso, a votação é no partido, primeiro e depois no candidato, certo? Então, significa, o partido precisa atingir uma quantidade mínima de votos para que ele tenha direito a uma vaga. Uma vez que o partido tenha direito a uma vaga, o seu candidato mais votado ascenderá essa vaga. Se o partido tiver direito a 2 vagas, os 2 candidatos mais votados terão direito à vaga. No entanto, se o partido não obtiver a quantidade mínima de votos, ainda que ele tenha um candidato extremamente bem votado, mas que fez votação sozinho, esse candidato não terá direito a vagas. Então, no sistema proporcional, nem sempre o candidato mais votado será eleito. Excelente! Chegamos, então, ao final, né? Esclarecendo muitas dúvidas. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Esse módulo 4, entendendo o processo eleitoral, acredito que foi de extrema importância, nós temos acrescentado nesse projeto, que é um projeto que busca isso, levar as pessoas esclarecimento sobre a política, trazer o cidadão para mais perto, e nada melhor do que entender tudo isso para poder se aproximar. E a sua participação foi de grande valia. Eu quero deixar aqui o espaço para o senhor fazer considerações finais e já deixar também o convite, né, para quem está assistindo esse último vídeo, quem sabe entrou agora por aqui, não está entendendo muito bem, de acompanhar todo o projeto base. São 4 módulos, 3 temas por cada módulo, falando sobre política, o que todo cidadão precisa saber. Professor, o tempo é do senhor para fazer considerações finais. Muito obrigado. Não vou me alongar muito, né, mas eu preciso parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu sou acadêmico, então eu lido com isso na academia, na faculdade, e eu vejo como isso, muitas pessoas que já estão numa graduação, né, em direito e tentando estudar isso, têm dúvidas a esse respeito. E para mim é fantástico, é fenomenal ver que as pessoas estão tentando tirar isso da academia e levar para a população em geral. E as pessoas que estão vendo, eu queria dar os meus parabéns para vocês também por estarem preocupados em entender mais sobre isso. Porque isso é a vida de vocês. A gente não se dá conta, mas isso é a nossa vida. A gente vai ter eleições daqui a alguns meses, vamos ter eleições daqui a alguns anos e vamos seguir votando, se tudo der certo, por muito tempo. Só que a gente precisa saber como que isso funciona. Ora para fazer a votação certa, ora para criticar como o sistema existe, ou como o sistema é pensado, certo? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente tem acesso a esse tipo de informação, e muito obrigado a vocês por trazerem, levarem isso às pessoas. E estou sempre à disposição para quando vocês quiserem fazer outros projetos como esse, e que eu puder ajudar, contem comigo. Obrigado. Muito obrigada, professor. A gente reforça, né, essa informação e até esse elogio que o senhor faz às pessoas que estão acompanhando, assistindo, porque sim, a gente entende que acabou sendo demandada nessa necessidade, né? O nosso mandato ele é muito procurado por jovens, por pessoas até mais maduras, mas que estão começando a se envolver com a política e querendo construir uma opinião, nos procuram fazendo perguntas, querendo conhecer, querendo saber como que as coisas funcionam, e foi mais ou menos nesse sentido que o projeto Base nasceu aí no coração dos nossos mandatos, né, dentro das nossas equipes. A gente fica muito feliz de ter conseguido concretizar, e obviamente com a participação dos nossos convidados e especificamente do senhor que nos contemplou aí com 2 módulos, trazendo muito conhecimento e, como nós falamos na outra vez, de uma forma muito simples, fácil de entender, não com aquele discurso muitas vezes complicado da pessoa conseguir acompanhar o raciocínio. Já é difícil para alguns o tema, já é difícil para outros a questão matemática de um processo eleitoral, e às vezes num palavreado mais rebuscado fica mais difícil ainda compreender. Tu consegues trazer para nós isso de forma muito simples e prática,
onde as pessoas conseguem visualizar e compreender melhor. E mesmo aquelas pessoas que talvez ao final desse módulo ficaram com alguma dúvida, com alguma questão que não entenderam, vocês podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Aqui mesmo, nesse vídeo, a gente vai deixar para vocês as nossas redes sociais, o e-mail de contato, o WhatsApp, para que vocês entrem nos perguntando para tirar dúvida mesmo, não é para ficar dúvida nenhuma, e o Projeto Base tem essa motivação principal. A gente agradece professor, a todos os outros nossos convidados, agradecer a Fran e a equipe dela que também preparam para a gente esses momentos onde a gente consegue gravar esse material, a toda a equipe, o nosso agradecimento, e a todos vocês que têm acompanhado o Projeto Base. Não só assista, mas também compartilhe, né? Mande para os seus amigos, para os seus familiares, até para compreenderem melhor e poderem construir a sua opinião política e até uma contestação. Às vezes a gente não gosta do jeito que está, mas não sabe como pode ser melhor, porque não entende direito o jeito que está, não entende nem do que está reclamando. Então é bom a gente trocar essa informação para poder construir junto. Fran, mais alguma consideração ou a gente já pode se despedir assim, meio com vontade de ficar aqui do pessoal? Bom, eu já ia dizer que a nossa vontade é continuar. Então, o pessoal pode entrar em contato. Módulo 5 aí, ué. Então, o pessoal pode entrar em contato também pelos nossos canais aí, sugerindo temas, né? Para que a gente faça próximos módulos. Quem sabe logo voltaremos, porque nós queremos sempre estar próximo de você, levar informação, como a gente falou. Nossos mandatos procuram isso, né? Procura ser um mandato próximo das pessoas, perto das pessoas, em que todo mundo participa. O professor falou no momento em que a aula do professor se faz com a participação do aluno, e professor, o mandato se faz com a participação das pessoas. E é isso que a gente busca aqui. Então, você vai ficar aí com nossos canais de comunicação, e-mail, WhatsApp. Manda dúvida, manda sugestão de tema, diz se gostou, se quer mais. Se não segue ainda, se não ativou o sininho, aí se inscreve no canal, deixa o joinha, compartilha o vídeo. Foi um prazer poder estar realizando esse projeto com vocês. Que Deus abençoe a todos e lembre, Projeto Base, o que todo cidadão precisa saber sobre política, aproximando você de um tema tão importante. Né, Lizzy? Pessoal, fiquem com Deus. Continuamos aí na missão com amor. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau. Tchau.